oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 105. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com medidas de capacidade. O objetivo vai ser relacionar volume e capacidade, reconhecer a relação entre 1 litro e 1 decímetro cúbico e resolver problemas envolvendo medidas de capacidade. Então você vai precisar hoje do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, certo? Então volume e capacidade aí são dois conceitos muito próximos, né? Só que cada um deles, eles têm medidas e unidades de medida específicas e diferentes. Então, são duas coisas diferentes, mas que, na verdade, são muito parecidas também, tá certo? Então, observe as definições a seguir e preste bastante atenção. Então, a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás é chamada de volume. Então, a medida do espaço que algo ocupa é chamado de volume, ok? A medida do espaço que é ocupado por alguma coisa é o volume. Agora, a capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido, por exemplo, por um líquido ou por um gás. Então, o volume é a medida do espaço ocupado por alguma substância. A capacidade é a medida do espaço de um recipiente que pode ser ocupado, né? Pode ser preenchido por alguma substância também, ok? Eu sei que parece meio confuso, mas vocês vão entender, a gente vai ver um pouquinho aí. Já estudamos que o litro, então, ele corresponde à capacidade de um recipiente cúbico com 1 decímetro de aresta, ou seja, o volume ocupado por 1 litro de líquido é 1 decímetro cúbico. Lembrando que 1 decímetro, né, é igual a 10 centímetros, então a gente tem aí que 1 decímetro é 10 centímetros, certo? Se você não lembra as conversões das unidades de medida, né, nós temos já uma aula disponível para vocês sobre as conversões de medidas, né? E aí vocês podem dar uma olhadinha no conteúdo para relembrar esse assunto, tá certo? Então, basicamente, a gente tem o quê? Que 1 decímetro equivale a 10 centímetros, certo? E quando a gente trabalha com capacidade e volume, a gente tem aí a capacidade, né, de um recipiente cúbico de 1 decímetro de aresta, é um volume de 1 litro. Então, olha só, eu vou ter aí 1 litro sendo igual a 1 decímetro cúbico, ok? Então, a capacidade de um recipiente cúbico com 1 decímetro de aresta, né? O volume ocupado por 1 litro de líquido é 1 decímetro cúbico, ok? Perdão, a prof está colocando o C aqui, né? Ele não vale o C, é só DM mesmo. Certo? 1 decímetro cúbico é 10 centímetros, ok? Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico, tranquilo? Agora, a gente consegue, a partir dessa relação, escrever outras relações. Quais são elas? 1 litro é 1 decímetro cúbico, certo? Mas eu sei também que 1 litro é 1000 ml, certo? E eu consigo transformar o decímetro em centímetros cúbicos, então eu sei que 1 decímetro cúbico é 1000 centímetros cúbicos, ok? E aí eu tenho o quê? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou seja, 1000 litros vão ser 1000 decímetros cúbicos. Relações essas que no fim vão nos dar, então, algumas outras. Então, aqui a gente tem 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. A gente também consegue descobrir que uma ml é igual a 1 centímetro cúbico. E a gente sabe que 1000 litros são iguais a 1 metro cúbico. Então, se vocês forem na casa de vocês e observarem lá a conta de água, vocês vão ver que a conta de água, ela não é dada em litros, o que parece um pouco confuso, porque a gente sempre trabalha com litros, né? Você não compra 1 metro cúbico de leite no mercado, não, você compra 1 litro. Então, a gente trabalha com litros, certo?
Porque ali a gente está trabalhando com, né, com o volume que cabe naquele recipiente ali, com a capacidade que está cheio, né, aquela caixa está cheia de 1 litro de leite. Agora, a medida da água que você gasta na sua casa, ela é dada por metro cúbico. Então, se você observar lá na continha de luz, ela vai ter o consumo. O consumo vai ser, por exemplo, 30, 20, na verdade, geralmente é bem baixo, tá, gente? É cerca de 6, 5, 7, 8. Esses valores são metros cúbicos. Então, é 7 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, 9 metros cúbicos. E esses metros cúbicos, se a gente quiser transformar para litros, a gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, se na sua conta de água fala que você gasta 6 metros cúbicos, significa que, na verdade, você consumiu 6.000 litros de água, certo? Então, isso vai depender do que a gente está utilizando aí na medição dessa capacidade, desse volume, tá certo? Mas é interessante vocês saberem, às vezes vocês olham lá na conta de luz, tem um 6. Vocês pensam, nossa, mas a gente gastou só 6 litros de água? Não, porque a conta de luz, a conta de água, ela é dada por metro cúbico, tá certo? Vamos ver alguns exemplos, então, de aplicação aí do que a gente estudou. Então, olha só. Roger trabalha como confeiteiro em uma padaria. No preparo de uma receita, ele despejou 1 litro de leite de embalagem longa-vida em um recipiente cúbico cujas arestas internas tinham 1 decímetro cúbico. Então, perceba a relação. Lembre-se que um cubo de 1 decímetro de aresta tem volume igual a 1 decímetro cúbico, que é exatamente o que a gente descobriu, que 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Legal, né? Situação número 2. Então, desde 1999, o Brasil, né, ele vacina contra a influenza no Brasil, a vacina contra a influenza, que a gente conhece como gripe, né, integra o calendário do Programa Nacional de Imunização. Para adultos ou crianças com 3 anos ou mais de idade, a dose dessa vacina é de 0,5 ml, certo? Podemos ter a noção do tamanho dessa dose de vacina imaginando que 2 delas, ou seja, uma dose aí de 1 ml de vacina, encham completamente um recipiente cúbico de 1 centímetro de aresta interna. Então, a gente sabe que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, imagine que 2 doses de vacina, elas vão encher um quadradinho de 1 centímetro cúbico, ou seja, um cubinho, gente, desse tamanho aqui mais ou menos, ó, bem pequenininho. Isso é o equivalente, então, a 2 doses de vacina, no caso da vacina da influenza ali, que seria a vacina de gripe que a gente toma todo ano pelo Programa Nacional de Imunização. Legal, né? Imaginar que você toma, na verdade você não toma, porque a gente só toma 1 dose, né? 2 doses são um cubinho bem pequenininho ali, que preencheriam a quantidade dessa dose, certo? Então, essa é a ideia. A ml, 1 ml corresponde, então, né, ao volume ali de 1 centímetro cúbico, certo? Então, lembre-se de que um cubo de 1 centímetro de aresta tem volume igual a 1 centímetro cúbico, que foi justamente a outra relação que a gente estabeleceu aqui, 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Terceira situação. Segundo a recomendação da Organização das Nações Unidas, né, cerca de 1.000 litros de água é suficiente para atender por 9 dias as necessidades de uma pessoa com atividade de higiene e consumo. Ou seja, eles estabelecem que uma pessoa gasta cerca de 1.000 litros de água por 9 dias para fazer tudo o que tem que fazer, né? Tomar banho, escovar os dentes, fazer comida, lavar a louça. Para a pessoa viver normalmente, né? Eles estabelecem que o mínimo de água que ela precisa para 9 dias é 1.000 litros. Isso uma pessoa, tá, gente? Agora, caso sejam despejados 1.000 litros de água em um recipiente cúbico de 1 metro de aresta interna, esse recipiente fica completamente cheio, porque a gente sabe que 1.000 litros é o equivalente a 1 metro cúbico. Então, aqui a gente tem 3 situações que exemplificam claramente todas essas 3 relações de medida que a gente estabeleceu aqui. Então, lembre-se, né, que um cubo com 1 metro de tem volume igual a 1 metro cúbico, beleza? Situação número 4. Então, olha só.
veja dois exemplos de conversão de unidades de medida de volume em unidades de medida de comprimento. De capacidade. Então, usualmente, qual seria as unidades de volume? De volume, geralmente, a gente utiliza centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Então, quando a gente trabalha com uma unidade de comprimento elevada ao cubo, a gente geralmente está falando de volume. Isso, gente, é um resumão, tá? Mas a ideia é que vocês entendam o conceito que a gente trabalhou ali no primeiro slide. Mas é basicamente isso. Quando eu estou trabalhando com centímetro, metro, decímetro, cúbico, eu estou falando de volume, certo? Agora, quando eu estou trabalhando com litro, ml, que no caso é mililitro, né? Essas capacidades de litro, eu estou trabalhando com uma medida de capacidade. Tanto que se você procurar na internet, colocar assim, medidas de volume, unidades de medidas de volume, vai aparecer essas. Todas as unidades de medidas elevado ao cubo. Então, a gente está trabalhando aí com o volume. Agora, quando a gente trabalha com capacidade, que daí já é o valor do líquido, né? A gente está trabalhando com litros ou mililitros ou qualquer uma dessas variações aí, tá certo? Então, se você procurar essa diferença, você vai ver na internet aí que você tem as duas, ok? Então, a letra A, ela pede pra gente transformar 1,5 metros cúbicos em litros. A gente vai usar qual relação? Essa aqui, metro cúbico em litro, então eu tenho essa relação, certo? Eu sei que 1 metro cúbico é 1.000 litros, então significa que eu tenho 1.200 litros. Como que eu calculo isso, gente? Aqui no caso, a gente está usando aquilo que a gente tem, que é andar com a vírgula, né? Então, eu sei que eu tenho 1.000 litros aqui, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas. Mas, basicamente, eu poderia montar uma regrinha de 3, que é o que o pessoal geralmente faz. Se você perguntar, às vezes, para o seu pai, para sua mãe, eles costumam fazer a regrinha de 3 para fazer essas transformações de unidades, porque é fácil de visualizar. Como assim? Olha só. A gente sabe que, né? Então, vamos estabelecer aqui, eu sei que eu estou trabalhando com metro cúbico e litro. E eu sei que existe uma relação entre essas duas unidades de medida, né? Então, eu sei que 1 metro cúbico é o equivalente a 1.000 litros, certo? Eu quero saber quanto é 1,2 metro cúbico escrito em litros. Faço a multiplicação cruzada, né? E aí eu vou ter x igual a 1,2 vezes 1.000, que aí é o que a gente faz, que é andar com a vírgula, né? Tenho 3 zeros aqui, significa que eu tenho que andar com a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, 3, a vírgula viria aqui atrás, eu tenho então 1.200 litros, ok? Então, basicamente isso. Vocês podem escrever o litros também com o L minúsculo, tá, gente? É porque usualmente a gente quase usa um pouco mais o L maiúsculo quando a gente fala aí dos litros, ok? Mas tanto faz. Tranquilo? Agora, observem a letra B. 3.200 centímetros cúbicos em centilitros. Então, você vai pensar, mas eu não tenho nenhuma relação que estabeleça centímetro cúbico com centilitro. Não. Mas eu vou usar a relação que eu tenho para transformar essa unidade de volume em uma medida de capacidade e depois eu faço a transformação. Então, olha só. Eu sei que 1 centímetro cúbico... Perdão, 1 centímetro não. Ah, não, tá certo, 1 centímetro, desculpe. Eu tenho 1 centímetro cúbico. Aí depende, né, gente? A gente tinha a relação de 1 centímetro cúbico igual a... Deixa eu voltar aqui. 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Poderia ser feito dessa maneira também, tá? 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Mas eu posso fazer dessa maneira aqui. Eu trabalho... É que geralmente o que acontece? A gente decora mais o do decímetro. Por quê? Porque a relação do decímetro é 1 decímetro cúbico com 1 litro, né? Essa é a relação que a gente usa mais. Por quê? Porque é o litro. Qual que a gente trabalha mais? Com litro. A gente trabalha sempre com litro, né? Então, eu vou estabelecer usando essa ideia aqui. Depois eu volto pra gente trabalhar diferente, tá? Mas vamos ver aqui que é basicamente o que a gente mais usa. Lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 3.200 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, certo?
Então, eu divido por 1000, eu vou ficar com 3,2 decímetros cúbicos, tá? Você vai falar, professor, mas por que eu divido por 1000? 1 centímetro não é igual a... Perdão, 10 centímetros não é igual a 1 decímetro? Sim, mas eu estou falando de cúbicos, então significa que é por 1000. É 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, ok? Essas transformações, gente, vai ter uma aula para vocês justamente sobre essas transformações de unidades, tá? Que daí vai ajudar vocês a resolver todos esses tipos de problema. Eu recomendo que vocês assistam caso vocês tenham dúvida. Então, eu tenho que 3.200 centímetros cúbicos são igual a 3,2 decímetros cúbicos. E aí, eu utilizo a minha relação. Se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então significa que 3,2 decímetros cúbicos é 3,2 litros. Aqui não precisa nem fazer regra de 3, né? É 1 para 1. 1 é igual a 1, então significa que 3,2 vai ser 3 igual a 3,2. Ele pediu em centilitros, então observe, ó. Eu vou do litro pro decilitro pro centilitro, certo? Então aqui eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 10, ok? Por 10 e depois por 10 de novo, desculpa. No caso é por 100, por isso que eu vou chegar em 320 centilitros, ok? Então, observem, eu cheguei em 320 centilitros. Agora, eu posso fazer dessa maneira ou eu posso utilizar... Por que eu fiz dessa maneira? A prof falou já, mas vamos só relembrar. Porque a relação que a gente mais usa é essa aqui, certo? E é a relação que a gente mais lembra, é essa ali. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Por quê? Porque o litro é o que a gente mais usa, ok? Mas a gente viu na aula de hoje mesmo que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, certo? Então, o que isso significa? Significa que eu faria o quê? 3.200 centímetros cúbicos, se a proporção é de 1 para 1, eu tenho então que eu tenho 3.200 ml, certo? De ml para centilitros, eu vou dividir por 10. Dividindo isso por 10, é como se eu cortasse um dos zeros, eu ficaria então com 320 centilitros, que é justamente a resposta que eu encontrei. Ai, professora, é bem mais fácil desse segundo jeito, porque não precisa fazer várias transformações. Sim, é mais fácil, mas o que acontece? Geralmente, quando você tem alguma prova, alguma atividade que vai envolver esse tipo de cálculo, eles não te dão as relações. Eles não vão te falar quanto que é o que igual ao que. Não vão te falar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, não vão te falar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, não vão te falar nenhuma dessas relações. Eles não vão falar. Você tem que lembrar, você tem que saber. E aí, qual que é a que a gente sempre lembra? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Certo? Por quê? Porque é o que a gente mais vai utilizar. A gente acaba utilizando mais essa porque a gente trabalha muito mais com litro, né? Então, essa é aquela que vai ficar ali intrínseca em você, que você vai chegar lá na prova e vai ver capacidade e volume. Ah, eu me lembro de uma relação. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Você lembra das outras relações? Não, você provavelmente não vai lembrar. Por quê? Porque essa aqui é a que a gente mais utiliza, que mais vai ficar gravadinha no coração de vocês, né? Coração, no caso, no cérebro. Certo, gente? Então, essa é a relação que a gente acaba mais utilizando. Por isso que é importante que vocês saibam fazer utilizando essa relação, que é mais usual. Mas é claro que, se vocês lembrarem de qualquer outra relação, no caso, essa segunda relação aqui, vocês podem utilizar ela, porque, como vocês viram, o cálculo seria muito mais simples. Eu não precisaria fazer tantas transformações. Mas é o que eu falo, depende do que você vai ter disponível para você utilizar, tá? Então, é importante que vocês saibam não só essas relações entre medidas de capacidade e medidas de volume, mas que vocês saibam também as transformações de unidades, tá certo? Não esqueçam de fazer o exercício, por favor, vocês vão aplicar tudo isso que vocês aprenderam aqui, fazer as transformações de unidades, né? Relembrar todo esse conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida,
Consultem o material que vocês têm disponível aí para vocês, assistam o vídeo novamente, releiam o que vocês têm aí disponível. Então não esqueçam de fazer os exercícios e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.